Bom dia e bem-vindo ao Papo.com. No programa de hoje, iremos falar sobre livros digitais, os famosos e-books, e autores independentes. Como nossa convidada, receberemos a autora independente de comédias românticas, Laura Almeida. Ela já publicou 6 livros durante o último ano e nos contará mais sobre sua trajetória e como livros digitais mudaram a vida dela. Bom dia, Laura. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Júlia. Eu que agradeço. Laura, vamos começar com como você conheceu o mundo dos livros digitais e como você quis começar isso. Certo. Antes de ser escritora, eu sou uma leitora muito voraz. Então, eu tenho o costume de ler desde muito nova. Comecei pelos livros físicos, mas quando eu conheci o mundo dos livros digitais, nossa, parece que se abriu todo um novo horizonte para mim, porque por várias facilidades que os livros digitais apresentam e para o meu estilo de leitura, eles se encaixaram muito bem. Então, a partir desse meu hábito de ler muito, começou a surgir essa vontadinha, esse comichão de começar a escrever. E qual que foi o ponto de início no dia em que você decidiu que você ia virar autora? O que você procurou para poder começar nessa carreira? Olha, o dia que eu tive a vontade de começar a escrever, foi o dia que eu estava no meio de um show de rock e eu estava lá esperando o show começar, pensando em todo esse universo e me veio uma história na cabeça. Aí eu aproveitei o tempo que eu estava esperando o show começar e a história se formou completamente. Aí eu saí desse show pensando, eu preciso colocar isso no papel. Aí, tanto que o meu primeiro livro ele é sobre uma banda de rock. Depois que eu comecei a escrever, que eu vi que eu conseguia escrever, eu já comecei a pensar em como eu ia publicar isso, como que eu ia fazer isso chegar até as pessoas. E desde o início eu já pensei que eu queria que fosse um livro digital. Ele foi pensado desde o começo para ser um livro digital. E você acha que esse meio digital facilitou toda a sua carreira? Nossa, sem dúvidas, sem dúvidas. As vantagens que o mercado dos livros digitais trazem para o autor são, nossa, infinitas. Se você comparar com o mercado de publicação tradicional das editoras, claro que ele tem seu valor, ele está aí desde que o mundo é mundo, mas, ao meu ver, o meio digital, ele possibilita muito mais vantagens para o escritor em vários sentidos. Por exemplo, o controle da sua obra. Você que decide o preço, você que decide a capa, você que decide sobre o que você vai escrever, você decide qual a periodicidade das suas publicações, você que decide qual público você quer atingir. Então, esse sentido de ter o controle da obra, ele é muito importante para mim como autora. Fora também a questão dos royalties, que eu recebo uma porcentagem muito maior do que se eu tivesse inserida no mercado tradicional de publicações. Sobre o mercado digital, você acha que as vendas dos livros são maiores do que se você tivesse que esperar por uma editora assinar seu livro, fazer ele impresso e ir para as livrarias? Você teve um alcance muito maior com isso? Olha, o que eu percebo do mercado dos livros digitais hoje é quem gosta de ler muito prefere o livro digital pela questão do preço, pela questão da praticidade, e isso eu acho que faz sim que eu alcance mais leitores. Só que o público que eu me foco, ele é um público da internet, ele é um público que já está inserido no meio digital. Então isso também fez com que eu estivesse na plataforma certa para o meu público certo. Então acho que isso também fez com que eu alcançasse mais facilmente o leitor que eu quero alcançar. Por exemplo, os meus livros da banda de rock, como eu estava falando antes, eles têm muita música inserida. Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso criar uma playlist, que é uma lista de músicas, com todas as músicas que são citadas nos livros, e aí o leitor, conforme ele vai lendo, ele pode ir acompanhando. Então, isso também atrai um outro tipo de leitor que a publicação tradicional não permitiria, que aí a pessoa teria que largar o livro e procurar depois essa lista de músicas. Então, para o meu público, para o meu tipo de escrita, eu acho sim que o livro digital, ele fez com que eu tivesse mais alcance.
Mas claro que tem as dificuldades. Tem muita gente que não gosta de ler nos dispositivos digitais, eletrônicos ainda. E qual é o seu público? Meu público, ele é 90% feminino. Porque eu escrevo romances, tem aquela coisa do casal se apaixona, aí eles ficam separados até chegar no final feliz. E isso atrai principalmente mulheres jovens, mas cada vez que eu tenho algum leitor que foge dessa curva, eu também fico muito feliz, que quer dizer que eu tô alcançando outros públicos. Eu já tive leitores homens, já tive leitoras de 70 anos que vieram falar comigo, que os livros fizeram elas se sentir mais jovens, e eu fiquei curiosa justamente por isso. Eu não imagino minha avó de 70 anos lendo no celular, por exemplo. Então, eu fui percebendo ao longo da minha experiência que os livros digitais estão alcançando outros públicos. Muito. O mercado livreiro no Brasil sempre olhou torto para a venda de livros para os sites e comércios eletrônicos. O preço dos livros digitais é menor que o impresso. E de acordo com o gráfico que podemos ver, apesar de autores com editoras, eles também procuram a alternativa do livro digital. Eu fui até as ruas para conversar com as pessoas e alguns jovens mostraram suas opiniões variadas sobre o assunto. Vamos ver o que eles têm a nos dizer. Estamos hoje na Universidade Presbiteriana Mackenzie e perguntamos a algumas pessoas a opinião delas a respeito de livros digitais. Uma ótima ideia, até porque eu vejo que cada vez mais as revistas estão morrendo, as coisas impressas estão morrendo e cada vez mais gente tem acesso à internet e essas coisas. Eu gosto muito de sentir o cheirinho dos livros e de pegar realmente na mão, mas ultimamente anda sendo necessário, né? Porque a gente recebe, por exemplo, muita coisa para ler dentro da faculdade e acaba sendo muito caro adquirir os livros, ou então às vezes o número de exemplares nas bibliotecas são poucos. Então a gente acaba recorrendo aos livros digitais. Bem legal, porque dá para guardar muito mais livro em um espaço muito menor. Apesar de que, sei lá, tem gente que gosta mesmo do livro, de sentir o cheiro do livro, não sei, eu não tenho muito isso. Acho que por mim tanto faz, o que importa é a informação ser passada, né? O que você achou da nossa entrevista? Eu concordo muito com o último entrevistado, que ele fala que para ele tanto faz. Para mim, por mais que eu seja tão defensora desse meio digital, tanto faz, eu gosto de ler. Tem momentos que eu prefiro o livro físico, tem momentos que eu prefiro o livro digital, e cada situação, cada história eu prefiro ler num dispositivo. Tá bom. Laura, nós vamos dar uma paradinha para um breve intervalo e o Papo.com volta em instantes. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta e no último bloco falamos sobre as vantagens e diferenciais do livro digital. Conosco hoje temos a autora independente de livros, Laura Almeida. E agora iremos falar um pouco mais sobre a sua trajetória. Eu gostaria de saber como é o processo de criatividade e como você faz os seus livros. É um processo muito longo, apesar de ser mais curto no meio digital. Desde o momento, eu tenho uma meta pessoal de lançar um livro a cada 2 meses. Então é um tempo bem curto para eu me organizar, desde ter a ideia até começar a estruturar, criar os personagens e começar a contar a história de fato, que é a parte que eu acho mais gostosa. Fora esse tempo da escrita,
que você tem que organizar seu dia. Como eu sou uma autora independente, eu trabalho de casa, então você tem que ter muita disciplina para não ter as distrações. Então eu acordo cedo, me troco, sento na minha escrivaninha e começo a trabalhar como se eu estivesse no escritório mesmo. Depois que eu termino a parte escrita, esse livro ele passa por uma revisão, como se fosse numa editora mesmo. Eu tenho uma editora, eu tenho leitores que leem esse livro antes do lançamento para eu fazer um teste dos personagens, o que as pessoas acharam. E também tem a outra parte do marketing, que também sou eu que faço, principalmente pelas redes sociais. E a capa, que também sou eu que faço. E esse processo criativo, eu posso assim, como sou eu que faço a capa, eu sempre coloco uma cena dentro do livro que remeta à capa para criar essa ligação. E o meu começo é sempre pensar os personagens. A partir daí, eles mesmos vão contando a história deles para mim. E tem funcionado assim desde o primeiro livro, que foi lançado em outubro do ano passado. E o próximo eu acho que eu já vou lançar este mês. E é rápido o processo, mas ele é muito trabalhoso. E para você, qual é a melhor parte? A melhor parte é depois do lançamento, quando você começa a receber os comentários das pessoas que leram. É a melhor, mas é a mais que me dá mais ansiedade. Na semana de lançamento, eu surto de ansiedade. Porque dá muito medo, né? Depois que você lançou, já tá aí pro mundo. E você tem uma conexão muito grande com os seus fãs? Eu tenho uma conexão muito grande com os meus fãs. É uma coisa que eu me preocupo, que eu faço questão de responder cada um que vem falar comigo, porque eu já estive do outro lado. Antes de tudo, eu sou leitora, como eu te falei. Então, se eu mandasse uma pergunta, um comentário para algum autor e ele me respondesse, eu ia ganhar meu dia. Então, como eu já estive do outro lado, eu faço muita questão de responder todo mundo que fala comigo. E isso possibilita uma troca muito grande, porque elas me dão sugestões, elas comentam comigo coisas que eu poderia melhorar, elas comentam coisas que elas gostaram. Então, eu consigo conhecer muito bem meu público. E você acha que isso é por conta do meio digital que você se encontra? Eu acho que facilita muito, porque no final de cada livro eu posso colocar meu e-mail, eu posso colocar as minhas redes sociais e basta o leitor clicar ali e ele já me acha. Sim. Então, essa transição é muito fácil no meio digital. E por você estar sozinha nesse processo todo, você acredita que você usar as redes sociais vai te ajudar mais e você consegue dar conta de todas elas? O que eu faço é separar o meu dia. Eu tiro algumas horas de manhã para responder essas pessoas antes de eu começar a escrever de fato. É o jeito que eu achei que funciona melhor para mim, porque senão se você fica respondendo ao longo do dia, você se distrai e querendo ou não, você tem um trabalho para entregar, você tem metas para bater, porque entregar o meu trabalho depende só de mim, eu não tenho um chefe me cobrando. Sim. Então, eu respondo todo mundo, mas eu delimito um horário do meu dia para eu fazer isso e elas já sabem que se elas falarem comigo de manhã, eu vou responder. Então, essa troca já tá meio combinada, assim, entre a gente. E qual é o tema da sua obra? É comédia romântica, mas são 6 livros, você continua nesse quesito? Os 6 livros são comédias românticas, por quê? Porque eu gosto de coisas leves. Eu gosto que os meus leitores, quando eles pegarem o meu livro para ler, eles têm umas 2 horinhas ali, que eles se desconectem do mundo, deem algumas risadas, sintam-se bem. Eu não gosto de escrever coisas pesadas, dramas, porque eu quero justamente isso. Eu quero que o meu leitor tenha alguns momentinhos de leveza no dia dele. Os temas dentro da comédia romântica são variados. As minhas 4 primeiras obras são uma série daquela banda, como eu te falei no começo. E aí os outros 2 últimos são histórias independentes. Mas todas são romances, todas têm protagonistas jovens que estão começando a vida, porque eu tenho uma meta pessoal de incentivo à leitura. Então eu acho que se eu criar essas histórias mais leves, com mais bom humor, que remetam um pouco a séries de TV mesmo, eu acho que eu consigo atrair mais leitores. E essa é uma coisa que eu gostaria, porque eu acho que o brasileiro cada vez lê menos, e o jovem cada vez lê menos. Então, eu tento escrever de uma forma que atraia um pouco o jovem, para ver se eu incentivo um pouquinho a esse hábito da leitura continuar firme. Muito obrigada pela sua presença de hoje. Nós adoramos a entrevista. Espero que você tenha um futuro promissor na
nossa profissão como autora. Quem quiser procurar a Laura nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, ela está como LC Almeida. Isso mesmo. E os livros dela, o primeiro livro dela, Contos de Fada Rock and Roll, para você dar uma conferida. E assim fica por aqui o programa. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra. E fica aqui o papo.com.